Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Vamos resolver hoje alguns exercícios sobre argumentos lógicos. São exercícios que vão ajudar-nos a recordar as principais ideias, os principais conceitos e hipóteses que devemos conhecer sobre a parte de argumento lógico. Lembrando que esse é um tema corriqueiro nos temas de concurso, devemos ficar atentos a como eles são cobrados, quais são as características básicas e a melhor forma de resolução dos mesmos, tá bom? Então preste atenção, sempre é interessante ter em mãos as suas anotações prévias sobre o assunto para que tente a resolução sozinho. Tente fazer a resolução antes de acompanhar a minha, para que se você atingir a resposta, veja pelo lado bom, está indo bem, evolua, continue. Caso você tenha alguma dúvida, você acompanha a resolução e pode auxiliá-lo na resolução e na melhor compreensão do assunto. Tudo bem? Então vamos à questão. Julgue os itens a seguir em certo ou errado. A seguinte argumentação, ele está falando que ela é inválida. O seguinte argumento, ele está afirmando que é inválida. Premissa 1. Todo funcionário que sabe lidar com orçamento conhece contabilidade. Premissa 2. João é funcionário e não conhece contabilidade. Conclusão. João não sabe lidar com orçamento. Então, vamos analisar essas premissas e analisar se é um argumento válido ou inválido e ver a veracidade do argumento. Então, vamos aqui. Sabemos que uma argumentação ela é inválida quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Ou seja, quando tudo que é passado dentro das premissas não serve como argumento básico para a veracidade da conclusão. Vamos utilizar o conceito dos diagramas para representar esse aspecto. Então, vamos colocar aqui um diagrama inicial, no qual nós vamos colocar assim, ó, conhecem contabilidade. Conhecem contabilidade. Porque ele coloca assim, ó, todo funcionário que sabe lidar com orçamento conhece contabilidade. Então, toda vez que você tem um todo, um argumento universal, um quantificador universal todo, por exemplo, ou nenhum, você coloca um círculo maior. Então, isso aqui vai representar todo funcionário. Aí, a segunda premissa fala para nós o seguinte: João é funcionário e não conhece contabilidade. Ou seja, existe alguns funcionários, dentro desses aqui, ó, todo funcionário que sabe lidar com orçamento conhece contabilidade. Então, eu criei um grupo total de todo funcionário conhece contabilidade. Então, aqui, ó, esse trecho, vamos tirar esse conhece em contabilidade para não gerar uma confusão na mente de vocês. Vamos colocar isso aqui, que são os meus todo funcionário. Lidam com orçamento, vamos colocar aqui, ó, nessa parte, lidam com orçamento. É uma pequena parte que lida com orçamento. Então, de todos os funcionários, uma pequena parte lida com orçamento. Aí, na segunda premissa, ele fala que João é funcionário, mas não conhece contabilidade, logo, não lida com orçamento. Então, João estaria basicamente aqui. João está fora do universo, associado ou das condições apresentadas. Dessa maneira, eu posso dizer que sabem lidar com orçamento está contido no conjunto total dos funcionários que conhecem contabilidade. João está fora do círculo maior, porque ele é um funcionário, mas não conhece contabilidade. A conclusão do argumento seria: conclusão, João é funcionário e não conhece contabilidade.
Dessa perspectiva, nessa análise, João não sabe lidar com orçamento. A conclusão do argumento dado é: João não sabe lidar com orçamento, o que é verdadeiro. Veja só, João não sabe lidar com orçamento porque João não conhece contabilidade. Então, a informação ou a conclusão apresentada, vamos olhar aqui, ó. A conclusão: João não sabe lidar com orçamento, pois João não sabe contabilidade, é válida. Não sabe contabilidade. Isso é um argumento válido. Como ele diz que a argumentação é inválida, essa é uma informação errada. Um outro método que poderíamos empregar para a resolução dela é assim, ó. Vamos aqui. Todo funcionário, reescrever a frase. Todo funcionário que sabe lidar com orçamento conhece contabilidade. Então, todo funcionário que sabe lidar com orçamento sabe contabilidade. Essa é a nossa primeira premissa. A segunda premissa, deixa eu fechar aqui. A segunda premissa fala que João é funcionário e não conhece contabilidade. Então, João é funcionário e não conhece contabilidade. E não conhece contabilidade. Uma das formas que eu particularmente gosto bastante, além, é claro, de utilizar os diagramas, é assim, ó. Você vai olhando quais os termos ou elementos que aparecem, ó. Então, eu tenho funcionário, que é uma primeira ideia. Vou chamar aqui, então, de A. Eu tenho orçamento, que é uma segunda ideia fundamental a ser analisada. Vou chamar de B. E eu tenho aqui a contabilidade, que é um terceiro elemento, que eu vou chamar de C. Esses elementos são as bases para a interpretação do exercício, que é o funcionário, o orçamento e a contabilidade. Na segunda premissa, eu tenho funcionário, novamente aparece aqui o termo funcionário, que nós chamamos de A, e o termo contabilidade, que nós chamamos de C. Juntando os elementos, eu chego na conclusão. A conclusão, nesse caso, nós formamos retirando os termos similares, ó, tiro funcionário com funcionário, tiro contabilidade com contabilidade. Fica João não conhece ou não sabe, não conhece ou não sabe lidar, não conhece, sabe lidar com orçamento, que é a conclusão que ele colocou. João não sabe lidar com orçamento. Vê? Então, essa é uma outra possibilidade. Você pega os termos importantes, você pega os trechos importantes de cada premissa, no caso, funcionário, orçamento, contabilidade. Você pega a segunda premissa e novamente procura esses mesmos elementos. Funcionário e aqui tem contabilidade. A conclusão é a eliminação das letras similares. Então, funcionário com funcionário, contabilidade com contabilidade. Sobra então que João não sabe lidar com orçamento. E aí você junta os elementos finais, criando uma frase coesa, uma frase coerente. Então, dessa forma, também pode ser feita a análise da argumentação e decidir ou definir se ele é válido ou inválido. Tá bom? Vamos aqui a mais uma argumentação. Definir se a seguinte argumentação é classificada como válida. Vamos analisar se ela é válida. Esse primeiro eu vou fazer do ponto de vista no último módulo que eu acabei de apresentar. Ó. Toda pessoa honesta paga os impostos devidos. Então, eu tenho aqui, ó,
honesta, ou simplesmente eu posso até colocar pessoa honesta como um elemento. E aqui, paga os impostos devidos. Vou colocar aqui impostos devidos, eu vou chamar isso aqui de elemento B. Carlos, que é uma terceira pessoa apresentada, é uma terceira ideia, paga os impostos devidos. Então aqui, Carlos, eu vou chamar de C. E impostos devidos, novamente, eu coloco a mesma letra que eu tenho na situação. Então, eu corto os elementos similares, as letras que são iguais, B e B, e sobra pessoa honesta e Carlos. Então, eu posso reescrever que Carlos é uma pessoa honesta. Observando essa argumentação, observando a eliminação dos termos, nós temos que ele é um argumento válido. Então, essa sentença estaria correta. Vamos observar agora como esse exercício poderia ser feito através dos diagramas lógicos. Acompanhe aqui comigo, por favor. Vamos observar. Na hora da construção do diagrama lógico apresentado, nós vamos observar assim. Às vezes, quando nós interpretamos dentro dessa relação, as condições aparentes parece que é um conceito válido, como a gente viu. Faz a eliminação dos termos similares, fala, pô, fechou. Argumento válido. Mas tira a prova real utilizando os diagramas. Analise, através dos diagramas de Venn, se as relações podem realmente ser comprovadas. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um círculo maior, que é pagam impostos. Afinal, na vida, só duas certezas. Uma é pagar impostos e a outra é o que nos resta, que não vamos entrar em detalhes. Pagam impostos. Dentro desses pagam impostos, nós temos um pequeno grupo, dentro deles, que são as pessoas honestas. Então, dentro do grupo de pagam impostos, nós temos um subconjunto, pessoas honestas. Aí entra a seguinte análise. Já. Vamos pensar. Carlos, ele paga imposto. Carlos paga impostos. Paga seus impostos devidos. Carlos paga os seus impostos. Se ele paga os impostos, ele pode estar tanto desse trecho aqui, ó, Carlos pode estar aqui fora, como Carlos pode estar aqui dentro. Dentro das premissas apresentadas, dentro das premissas que foram apresentadas, ele não dá nenhuma outra condição para definir ou caracterizar o Carlos como uma pessoa honesta. Simplesmente permite definir que Carlos paga impostos. Porém, aí ele pode estar tanto dentro dessa região que paga imposto, mas não é honesto, como ele pode estar dentro dessa relação de pessoas que pagam impostos e são honestas. Então, como não existe uma premissa que dá condição, que dá subsídio para interpretarmos de forma precisa a informação que ele coloca, eu não posso falar que Carlos é uma pessoa honesta. Porque ele pode ser honesto, como ele não pode. Então, essa é uma informação, na verdade, é um argumento inválido. Esse, na verdade, é um argumento inválido. Por quê? Porque eu não posso afirmar que Carlos é honesto ou Carlos é desonesto. Eu não posso afirmar que Carlos é honesto ou Carlos não é honesto. Nós não podemos afirmar nenhuma dessas condições. E por não poder afirmar, eu não posso validar o argumento. Então, tome cuidado. Eu sei que essa associação por letras, ela é boa e ela é interessante, mas nós não podemos nos esquecer dos conceitos básicos, que é a veracidade das premissas para dar ideia a uma veracidade, uma validade do nosso argumento. Tá bom? Fique atento a essas condições. Pessoal,
refaça, façam mais exercícios, observe com atenção os conceitos básicos da aula de premissa que nós tivemos, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido nossos trabalhos. Bons estudos, boa sorte, até a próxima. Tchau, tchau.